E aí, vamos dar mais um passo para superar as dificuldades de entendimento de mol? Segunda aula do processo, na primeira, caso você tenha perdido, aproveita, o link está aí junto da descrição do vídeo, mas nessa segunda aula nós vamos discutir o real significado das massas atômicas tabeladas. Eu começo lembrando você que na aula passada eu escolhi 20 elementos químicos como exemplo e eles não foram escolhidos a troco de nada. É porque eles têm uma característica. Qual é mesmo? Esses 20 elementos existem na natureza na forma de um único tipo de átomo, um único isótopo. E agora nós vamos trabalhar com os outros. Então, a título de exemplo, eu escolhi o boro, o oxigênio, o elemento neônio e o elemento cloro. E aqui eu te apresento alguns dados referentes a eles. Então veja, por exemplo, o caso do boro. O boro, ele existe na natureza na forma de dois isótopos. O que significa a palavra isótopo lá na sua origem, que é no grego? Iso quer dizer igual, e topo quer dizer local, lugar. Por exemplo, tem algumas palavras que começam com topo e que querem dizer justamente isso. Por exemplo, topologia, topografia. Isótopo quer dizer aquele que está no mesmo lugar, no mesmo local. Onde? Na tabela periódica. Então, quando você consulta uma tabela periódica e vê ali no quinto quadrinho, onde está o elemento de número atômico 5, que é o boro, este e este estão situados ali, embora eles não sejam ali representados separadamente. Mas eles são isótopos porque pertencem ao mesmo elemento químico, o boro. E o que nos diz que eles pertencem ao mesmo elemento químico? É o número atômico 5, que significa 5 prótons no núcleo dos seus átomos. Agora, a diferença entre eles está no número de massa. Este tem número atômico, número de massa 11, esse número de massa 10. Lembra da aula passada que o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então este aqui de cima, ele tem 5 prótons mais 5 nêutrons e a soma 5 mais 5, 10. Aqui 5 prótons mais 6 nêutrons, a soma dá 11. Então, de fato, eles diferem no número de nêutrons no núcleo. Mas a semelhança é o número atômico 5, e é o número atômico, é o número de prótons que define as propriedades de um determinado átomo como sendo desse ou daquele elemento químico, no caso o 5, boro. Então, os isótopos do boro na natureza são esses dois, e a gente se refere a eles como boro 10 e boro 11. Quando eu falo boro, eu já disse implicitamente que é número atômico 5, é só procurar na tabela periódica, boro número atômico 5. Quando eu falo boro 10 ou boro 11, eu estou me referindo ao número de massa do isótopo. Então isótopo boro 10, isótopo boro 11. Se você colocar num equipamento chamado espectrômetro de massa, que eu dei uma noção na aula passada como é que ele funciona, você consegue medir as massas desses isótopos expressas em unidades de massa atômica. Então aqui eu tenho os isótopos e aqui em unidade de massa atômica a massa de cada um desses isótopos. Conforme eu expliquei para você na semana passada, o resultado dessa medida tem unidade, é U, e nunca é um número inteiro, é sempre um número decimal, excetuando se você fizer a medida para o carbono 12, que foi escolhido como referencial. Nessa tabela você também está vendo a abundância. A abundância significa o seguinte: de cada 100 átomos, quantos são de cada um? Então, de cada 100 átomos eu tenho 20 átomos desse e 80 átomos desse. Eu tenho outros elementos aqui, mas depois a gente vai usá-los também para exemplificar. Mas vamos agora focalizar nossa atenção nesses dois. Ora, a massa desse, se eu quiser aproximar para um inteiro, por exemplo, é 10U ou 10,0U. E esse aqui, 11U ou 11,0U. E como é que eu calculo a massa média de um átomo de boro na natureza? É muito simples, você não precisa necessariamente memorizar uma fórmula, porque o raciocínio é bem simples, é só você pensar assim. De cada 100 átomos de boro que existem na natureza, 20 são desse
e 80 desse por causa das abundâncias que estão aqui. Então veja, para calcular a massa média de um átomo de boro, eu considero que 20 átomos do isótopo 10, isso é, 20 átomos que têm 10U de massa, vão ter a massa 20 vezes 10U, o que vai resultar em 200U. Então, estou imaginando, repito, 100 átomos, desses 100 átomos, 20 são desse isótopo. 20 vezes 10U, que é a massa de cada um, me dá a massa 200U. E se eu considerar os outros 80, esses 80 têm massa 11U, 80 vezes 11U dá 880. Então, dessa amostra de 100 átomos, eu tenho a massa dos átomos de boro 10 e dos átomos de boro 11. Agora eu vou somar. Somando esses dois valores, a gente obtém 1080 unidades de massa atômica como sendo a massa do quê? Dessa amostra de 100 átomos. Mas onde é que eu queria chegar? Na massa média de um átomo. Ora, se 100 átomos têm esta massa, se eu quiser a massa de um átomo, é só dividir esse valor por 100. Dividindo esse valor por 100, eu obtenho esse resultado, 10,8U. Esse é o valor que nós consideramos a massa atômica do boro. Podemos generalizar essa ideia que foi colocada aqui, ó. 20% vezes 10U, esta multiplicação corresponde a isso que eu fiz aqui. Essa multiplicação 80 vezes 11 corresponde a esse cálculo que eu fiz aqui. E quando eu somo, eu estou somando a massa de 20 átomos boro 10 com 80 átomos de boro 11. Essa soma total dá esse valor. Esse aqui é o numerador da fração, que está em cima do traço de divisão. E eu estou dividindo por 100 porque são 100 átomos na amostra que eu considerei. Portanto, isso aqui é a famosa média ponderada. Uma média ponderada não é quando você soma os números, por exemplo, 2 números e divide por 2, ou soma 3 números e divide por 3. Isso é média aritmética simples. Aqui eu tenho uma média ponderada porque eu fiz uma média de 10U e 11U, mas ponderando, quer dizer, pesando. Eu dei um peso, uma importância para cada um desses valores. E os pesos são as abundâncias. Isso você pode generalizar para todos os elementos químicos que existem na natureza na forma de 2 ou mais isótopos. Ou seja, não estou falando daqueles 20 da aula passada, eu estou falando dos demais elementos químicos que existem naturalmente no nosso planeta. Bom, usando essa ideia, né, a gente vai à tabela periódica e vai interpretar isso aqui então. Esse 10,8U, que é a massa atômica do elemento químico boro, aquele elemento que tem número atômico 5, o quinto elemento na sequência dos quadrinhos da tabela periódica, 10,8U é a massa atômica dele. Mas não existe, presta bem atenção nisso, não existe na natureza nenhum átomo de boro com massa 10,8U. Você tem átomos de boro com massa 10U e 11U. Isso aqui é uma média. E você percebeu que entre 10U e 11U, o número que está bem no meio entre 10 e 11 é o 10,5. Só que o resultado, ele não é 10,5. Por quê? Porque você não tem 50% de cada um. Você tem uma maior porcentagem, uma maior abundância do boro 11. Então isso faz a média. O resultado 10,8 está mais próximo de 11U do que de 10U. Ah, é tão bom quando a gente entende, né? Vamos pegar um outro exemplo daquela tabela que eu mostrei. Vamos pensar agora no cloro, tá? O cloro está aqui. O cloro tem dois isótopos, um deles é o cloro 35, outro é o cloro 37. Agora você já está íntimo desse palavrório, né? Se eu falo cloro 35, cloro 37, você já entendeu. Ao falar cloro, eu já estou enunciando qual é o número atômico dele, claro que você não precisa saber decor, você vai na tabela, cloro, número atômico 17. E estou falando aqui de dois isótopos, o 35 e o 37. Essas são as abundâncias e essas são as massas determinadas num aparelho chamado espectrômetro de massa. Esse valor aqui é aproximadamente 35U, esse é aproximadamente 37U. E aí, sem fazer a conta,
né? Se você fizer, pegar uma calculadora e fizer a conta, você já sabe como é que faz. É isso vezes isso vezes isso, dividiu por 100 e você tem a média. Mas aqui no caso o que eu quero dizer é, como eu tenho uma maior abundância do cloro 35, é de se esperar que o resultado seja mais próximo disso do que disso. Vamos pensar um pouquinho nesses dois números aqui, arredondando para 35 e para 37. Qual é o número que está exatamente no meio entre 35 e 37? É o 36. Seria 36 o resultado da média se você tivesse 50% de cada isótopo. Só que na natureza você tem uma maior abundância desse isótopo aqui. Então é de se esperar que o resultado esteja mais próximo de 35U do que de 37U. E de fato, se você for à tabela periódica, você vai encontrar lá para o cloro o valor 35,5. Então, de novo, correndo o risco de parecer repetitivo e sendo, não existe na natureza nenhum átomo de cloro com massa 35,5U. Existem átomos de massa 35U e átomos de massa 37U. Mas ponderando, pesando, levando em conta as abundâncias, o resultado na média é 35,5. Por isso que a gente usa para muitos cálculos na química a massa atômica, porque ela dá uma média. A gente vai ver oportunamente nesse curso exemplos aí de como é que você usa essas massas atômicas. Afinal de contas, onde é que a gente quer chegar? A gente quer chegar na ideia de mol. E você só chega na ideia de mol se construir o alicerce de conhecimentos, de conceitos, e for colocando um conceito em cima do outro, sempre entendendo, sempre embasando. Vamos em frente com a nossa tabela. Agora eu quero falar do elemento neônio. Ele tem 3 isótopos, o isótopo neônio 20, o 21 e o isótopo 22. Cada um deles tem a sua massa, que arredondando, aqui é 20U, aqui é 21U e aqui é 22U. Ora, se eu fizer o cálculo, a média ponderada vai ser 90,48 vezes isso, mais 0,27 vezes isso, mais 9,25 vezes isso, somo tudo e divido por 100. Mas você é um cara esperto, né? Você é um sujeito estudado, que já está entendendo a coisa. Aliás, se está assistindo essa aula é porque realmente é esforçado e quer entender. É esforçada, você tem essa característica em si. Então, no caso aqui, você já percebeu que essa porcentagem é maior. O que acontece então? O resultado da média deve estar muito mais próximo de 20U do que dos outros valores aqui. E de fato, quando a gente faz esse cálculo está mostrado na tabela periódica, o resultado é 20,2. Nenhum átomo de neônio tem essa massa. Existe neônio 20, neônio 21, neônio 22, mas essa é a média ponderada. Agora a gente pode trabalhar o último exemplo dos que eu escolhi, que é o caso do elemento químico oxigênio. E aqui você percebe muito claramente que é uma coisa ainda mais intensa do que no caso do neônio. Você vê que o isótopo 16 do oxigênio, ele tem mais de 99,7%. Então a maioria absoluta de átomos de oxigênio é da variedade oxigênio 16. Uma pequenina quantidade de oxigênio 17 e uma quantidade pequena de oxigênio 18. Então aqui eu tenho, arredondando para inteiros, 16U, 17U, 18U. É de se esperar que a média esteja muito mais próxima desse valor aqui da massa do oxigênio 16. O resultado deve estar muito mais próximo de 16U do que dos outros valores. E de fato, tamanha a porcentagem do isótopo 16 que o que acontece é que com uma casa depois da vírgula, o resultado é 16,0. É legal, né? Quando a gente tem essa visão. Então, 20 elementos na tabela periódica, assunto da aula passada, só tem um isótopo na natureza, e aí mediu a massa dele, essa é a massa que vai para a tabela periódica, acabou. Agora, tem os outros elementos naturais. Esses elementos químicos naturais têm 2 ou mais isótopos, e aí a gente faz uma média levando em conta a massa de cada um e a sua abundância. Bom, só que na tabela periódica você também encontra alguns elementos cuja massa atômica está expressa entre colchetes, né? Aqui é o caso do radônio, é o caso do astato, é o caso do polônio, é o caso do moscóvio, do livermório, do tenesto ou ganessônio. Bom,
O que significa isso? Significa o seguinte: esses elementos que tem a massa entre colchetes, ou eles não existem na natureza, isto é, são artificiais, são produzidos artificialmente em instalações laboratoriais. Você tem determinado tipo de instalação que mexe com física nuclear, e nessas instalações é possível, em condições frequentemente muito enérgicas, em que você faz partículas serem aceleradas e colidirem com núcleos, você faz, né, a síntese de elementos químicos que não existem na natureza. Tá? Na natureza tem menos de 100 elementos químicos, tá? E na tabela periódica tem 118. Então, diversos deles são artificiais. Ou, eu estava dizendo o seguinte, que o colchete significa ou o elemento ele não existe na natureza, ou ele até existe, mas nenhum dos seus isótopos é estável do ponto de vista nuclear. Quer dizer, todos os seus isótopos emitem radioatividade, passam por transformações envolvendo o núcleo, frequentemente com emissão de partículas e alteração daquilo que resta no núcleo atômico. Nesses dois casos, seja o elemento artificial, seja o elemento de ocorrência natural, mas que não tem nenhum isótopo estável, o que os cientistas fazem? Eles tabelam, eles listam em publicações especializadas os isótopos conhecidos e quanto tempo eles duram. Existem parâmetros para você avaliar o tempo de vida desses átomos. Para quem estudou radioatividade, é a tal da meia-vida. Se você não estudou ainda, oportunamente vai ter essa oportunidade. O que se faz? Se pega o isótopo mais estável, aquele que dura mais tempo antes de sofrer transformações do seu núcleo. E o isótopo mais estável tem o seu número de massa colocado na tabela periódica. Então, nesses casos, vamos lá repetir para ficar bem claro, nesses casos que tem o colchete, significa esse valor não é uma média ponderada. Por exemplo, radônio tem na natureza, mas esse valor aqui não é uma média ponderada dos isótopos naturais. Não. Detectou-se, mediu-se qual o isótopo do radônio que dura mais tempo, que é menos instável ou mais estável, e mediu-se o número de massa dele. Por isso esses valores entre colchete, eles são inteiros, porque eles não são de fato massas atômicas, eles são número de massa. Mas serve para fazer muitos cálculos, porque isso significa o seguinte: se você tiver uma amostra do radônio mais estável, a massa atômica dele será 222 U. Então, nós podemos dizer o seguinte: a tabela periódica nos oferece massas atômicas. Sempre a primeira coisa que você vai fazer ao consultar uma tabela periódica é procurar o quadro legenda, porque sem o quadro legenda você não sabe que informações estão e em que posição estão, porque a posição das informações no quadrinho não é padronizada. O número atômico pode vir em cima, embaixo, à direita, à esquerda, no canto superior esquerdo. Na tabela periódica isso não tem uma padronização universal. Então, no caso dessa tabela, a massa atômica está listada aqui. Você tem, então, para todos aqueles de ocorrência natural, o valor da massa, que pode ser expresso com uma casa depois da vírgula, 2 casas, 3 casas, depende da tabela periódica. Geralmente é com uma casa depois da vírgula. E você tem aqueles poucos, que geralmente são elementos de massa atômica maior, que estão entre colchetes, e isso significa que ali se listou o número de massa, para inferir a massa atômica, do isótopo menos instável, ou mais estável, aquele que dura mais tempo. Vamos ver para que serve isso aí? Então agora a gente começa a dar uma palhinha para ir em direção à ideia de mol. A ideia de mol, ela tem a ver com um problema de contagem, de contar quantos átomos tem numa amostra. Isso é um problema crítico na química, porque quando você faz qualquer previsão em indústria, laboratório, centro de pesquisa, sobre quantidades que vão participar de reação química e quantidades que vão ser produzidas em reação química, você tem que poder avaliar, por exemplo, a quantidade relativa de átomos, moléculas em amostras diferentes. Então vamos propor aqui o exemplo mais básico que a gente pode dar. Eu tenho um cubo de alumínio
coloquei esse cubo de alumínio em cima de uma balança e o resultado da medida da massa é 36 gramas. A pergunta é quantos átomos de alumínio tem nessa amostra. Bom, como é que você faz? Eu vou te mostrar agora o raciocínio completo, tá? Mas ainda nessa sequência de aulas, você vai aprender coisas que vão facilitar muito esse processo, tá? Eu vou precisar aqui fazer 2 etapas de cálculo, mas com coisas, conceitos que eu vou passar para você oportunamente, isso vai facilitar muito, tá? Mas aqui é o raciocínio completo para você entender o embasamento. Como é que eu resolvo esse problema? Bom, para resolver, deixa esse problema quieto um pouquinho. Primeiro eu quero falar de raciocínio de proporcionalidade. Raciocínio de proporcionalidade é aquele que envolve grandezas, lembre-se que grandeza é tudo aquilo que se pode medir. Grandezas que estão amarradas de alguma forma, de tal maneira que se uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Quer dizer, se uma dobra, a outra dobra, se uma triplica, a outra triplica, se uma divide por 5, a outra divide por 5. Para falar da ideia de proporcionalidade, imagine que você pegue uma calculadora e faça 2 dividido por 5, vai dar 0,4. E imagine que você na calculadora faça 4 dividido por 10, também vai dar 0,4, aliás, nem precisa de calculadora para fazer essa última conta, né? Bom, isso significa que 2/5, 2 dividido por 5 é igual a 4 dividido por 10, porque as duas frações resultam o decimal 0,4. Então nós dizemos que essas duas frações são equivalentes, quer dizer, se eu fizer o cálculo de quanto dá isso em números decimais, vai dar o mesmo resultado. E aí nós dizemos assim, 2 está para 5, assim como 4 está para 10. Essa é uma maneira de falar isso. Quer dizer, note que o 4 é o dobro do 2, e note que o 10 é o dobro do 5. Note que a proporção entre 2 para 4 também é a proporção que entre 5 e 10, porque 4 é o dobro de 2, 10 é o dobro de 5. Bom, mas o que eu quero falar para você aqui é o seguinte, quando você tem duas frações equivalentes, se você pegar esse número e multiplicar por esse, 2 vezes 10, e esse multiplicar por esse, 4 vezes 5, vai dar o mesmo resultado, né? 2 vezes 10 é 20, 4 vezes 5, 20. A isso os matemáticos costumam se referir como produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Esses dois números aqui, 2 e 10, são chamados de extremos e esses dois são chamados de meios. Então, o produto dos dois é igual. Bom, para que serve isso na química? Vamos voltar para essa equivalência de frações. Nós podemos enunciar isso graficamente de uma outra forma. Nós podemos representar assim, ó. 2 está para 5, assim como 4 está para 10. Esses traços são lidos como está para. Ó. 2 está para 5, assim como 4 está para 10. 2 está para 5, assim como 4 está para 10. E aí eu posso usar a ideia de produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 2 vezes 10 é igual a 4 vezes 5. Então vou fazer esse produto indicado pela linha tracejada em vermelho e pela linha tracejada em verde. E chego a isso, né? 2 vezes 10, 20, 4 vezes 5, 20. Agora imagine você que esse 10 não fosse conhecido, que fosse incógnita, né? Incógnita quer dizer aquilo que eu desconheço, aquilo cujo valor eu quero determinar. Então eu estou diante de algum problema do tipo 2 está para 5, assim como 4 está para x. Por exemplo, 2 horas de trabalho fornecem a uma determinada pessoa 5 unidades monetárias, assim como 4 horas de trabalho vai fornecer x. Ora, eu vou usar a mesma ideia do produto, então eu vou multiplicar 2 vezes x igual a 4 vezes 5. É evidente que você sabe que o valor do x é 10, porque já vimos essa ideia, mas como é que eu determinaria esse x? Eu vou ter que isolar o x desse lado. Como é que eu isolo? Basta dividir os dois lados por 2. Quando você divide os dois lados por um número, obviamente não pode dividir por 0. Quando você divide os dois lados por um número, a igualdade se mantém. Então você divide aquele lado e esse lado por 2. O que acontece? Dividindo por 2 eu tenho esse 2 aqui, e aqui quando eu divido por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1, portanto sobra apenas o x, 1x. E aí eu faço a conta, 4 vezes 5 é 20, 20 dividido por 2 dá 10,
E o resultado, portanto, é que o x é 10, como, aliás, a gente já sabia. Então, isso que eu mostrei para você, se é uma coisa que você tinha alguma dificuldade, etc., dá uma voltadinha no vídeo aí e repassa, mas é muito simples, quer dizer, um número está para outro, assim como um está para x, isso é chamado de regra de 3. É chamado justamente de regra de 3 porque eu tenho 3 valores e um deles é desconhecido. E eu resolvo a regra de 3 para determinar a incógnita, aquilo cujo valor eu desconhecia. Voltemos ao nosso problema do alumínio. O que eu preciso? Eu preciso achar uma relação entre massa e número de átomos. E para achar essa relação, eu vou na tabela periódica procurar o alumínio e encontro que a massa atômica dele é 27. O que isso significa? Que cada átomo de alumínio tem massa 27U. Você não deve se preocupar aqui se ele é um caso da primeira aula ou um caso da segunda aula. De fato, ele estava na primeira aula, ele só é formado por um isótopo na natureza, mas isso é irrelevante. Você pode pensar nesse 27 como sendo a massa média dos átomos de alumínio. Se só tiver alumínio desse tipo, é 27. Se for uma média ponderada, aqui é a média ponderada, ok. Então não se preocupe com isso, a interpretação é cada átomo de alumínio tem massa de 27U para efeito de cálculo. Então eu posso dizer que 27U, que é a massa de um átomo de alumínio, 27U está para 1. Assim como 36 gramas, que é a massa daquele bloco que eu mostrei na foto, 36 gramas está para x. Eu quero descobrir o valor de x. Está montado o problema. Essa é a parte química. Acabou. De química é isso. Agora, existe um defeito matemático aqui na minha montagem. O defeito é o seguinte, eu tenho aqui unidades diferentes. E isso, lembra do conceito inicial? 27 sobre 1 é igual a 36 sobre x. Se eu tenho unidades diferentes, essas unidades não são simplificadas. E, portanto, isso não me conduz ao valor correto de x. Eu preciso passar essas duas unidades para a mesma unidade. Então, ou eu passo aqui para grama, ou eu passo aqui para U. Tanto faz. Eu vou escolher passar aqui para grama. Então agora vamos deixar esse problema quietinho e nós vamos nos debruçar sobre um outro problema. Quanto que é essa massa? 27U é um mísero átomo, aquilo que não é visível ou manipulável diretamente na imensa maioria dos laboratórios. Essa massa, mísera massa, quanto vai ser em gramas? Certamente vai ser 0,00000 qualquer coisa. Agora, quanto? Então vamos nos debruçar sobre esse outro problema. Então deixa esse aqui quietinho. Agora a minha preocupação é, quero passar isso aqui para grama. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu descubro quanto é isso expresso em grama? Bom, eu preciso da equivalência entre as unidades, um fator de conversão. Esses fatores de conversão têm a ver com como as unidades são definidas. A unidade de massa atômica foi definida de uma forma tal que se encontrou que o fator de conversão é esse. 1 grama, né, um toquinho de giz tem massa de 1 grama, corresponde a isso aqui de 1. Vamos lá, é 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, 600 sextilhões de unidades de massa atômica. Isso aqui está dizendo o seguinte, amigo, U é tão pequena, a unidade de massa atômica é tão pequena que eu preciso 600 sextilhões dessas unidades para perfazer 1 grama. Quer dizer, se eu tiver uma balança de 2 pratos, de um lado eu coloco 1 grama, do outro eu teria que colocar 600 sextilhões de unidades de massa atômica para a balança se equilibrar. Isso é expresso assim, 1 grama é igual a 6 vezes 10 a 23 U. O que quer dizer 10 elevado a 23? Quer dizer, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 23 vezes. É o 10 vezes ele mesmo 23 vezes. Então esse 10 elevado a 23 resulta, só o 10 a 23 é 1 com 23 zeros. 1 com 23 zeros. Isso é 100 sextilhões. Vezes 6, isso dá 600 sextilhões, que é esse número que está aqui. Então, essa é a constante. Ô Canto, então esse 6 vezes 10 a 23 é a constante de Avogadro? Não ainda. Calma.
falta um detalhe importante para que a gente use esse número como constante de Avogadro. Isso é aí que nós vamos chegar. Vamos chegar lá na última aula, na quinta aula, para explicar direito o que é constante de Avogadro. Por enquanto, nós temos aqui um fator de conversão entre unidades. Bom, vamos lá então. De fato, você pode expressar esse 6 com maior precisão e medidas experimentais mostram que é 6,022, etc. Mas frequentemente a gente usa como 6. Eventualmente, alguns exercícios trabalham com 6,02, mas muitas vezes 6 vezes 10 a 23, essa é a aproximação que se faz. Muito bem! Conversão de unidades também é um raciocínio de proporcionalidade. Você está lembrado que eu estou tentando resolver aquele problema do cubo, eu montei a regra de 3 e deixei ela reservada. Nós estamos agora diante do problema de quanto é o 27U em gramas. Quanto é 27U em gramas? É uma conversão de unidades e é um problema de proporcionalidade. Aqui está a montagem. Ó. Massa expressa em gramas, um U corresponde a 600 sextilhões, desculpa, 1 grama corresponde a 600 sextilhões de U. 1 grama, 600 sextilhões de U. Quer dizer, essa primeira linha é aquele fator de conversão da tela anterior. Assim como um certo valor, Y, corresponde a 27U. Ou seja, 27U, quanto é expresso em grama? Como é que eu resolvo isso? Basta eu fazer o produto disso por isso e dividir por isso. Quando eu fizer isso vezes isso dividido por isso, o U vai simplificar, sobrará como unidade grama, e é o que eu quero que saia em gramas, ou seja, quanto é 27U expresso em grama. Fazendo essa resolução, eu chego nesse valor, que é um valor muito pequeno. O que quer dizer 10 a menos 23? 10 a menos 23 significa 0,00000, etc. Na 23ª casa depois da vírgula estará o algarismo 4. Né? Porque 10 a menos 23 quer dizer 0,000, na 23ª casa depois da vírgula vai estar o algarismo 1. E vezes 4,5, a interpretação disso é a seguinte: este 4 está na 23ª casa depois da vírgula. E este 5 estará na casa seguinte, na 24ª casa depois da vírgula. Então é um número muito, muito, muito pequeno, aqui escrito de tal forma que o 4 está na 23ª casa depois da vírgula. 0, papapá, é uma massa muito pequena. Então o que eu vou fazer? Eu já tenho 27U expresso em grama. Agora matou, né? A minha pergunta era essa, eu tinha montado o problema e eu tinha que descobrir quanto era isso em U. Já descobri, vou substituir, aí está o valor, 4,5 vezes 10 a menos 23, resolvemos e descobrimos que o resultado é 8 vezes 10 a 23. Lembre-se que essa é a quantidade de átomos em uma amostra, um cubo de 36 gramas de alumínio. Né? 8 vezes 1 seguido de 23 zeros. Isso significa, então, que a quantidade de átomos de alumínio aqui é essa. 800 sextilhões de átomos. Quer dizer, eu tenho 23 zeros com 8 aqui. 8 seguido de 23 zeros. Porque, repito, 10 a 23 quer dizer 1 seguido de 23 zeros. 800 sextilhões de átomos. Esse é um problema de contagem. É um problema comum na química, é um problema que muitas vezes é resolvido de forma relativa. Quer dizer, eu vou pôr um reagente, para reagir com outro reagente, eu quero saber as quantidades relativas. Nós vamos simplificar um pouquinho esse raciocínio, oportunamente, para que fique mais rápido, mais otimizado. Mas tudo depende de você ir compreendendo as coisas. Beleza? Então, é isso aí. Não perca a nossa próxima aula.